Olá, prezados alunos, eu sou a professora Selma Ferreira Xavier Prado e dentro do curso técnico em transações imobiliárias do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, vou ministrar para vocês a disciplina de Introdução ao Mercado Imobiliário. Nessa disciplina, todos terão uma visão do mercado imobiliário e do profissional do corretor de imóveis. O Brasil é um dos maiores mercados imobiliários da América Latina. Ainda assim, o setor demonstra grande potencial de crescimento devido ao aumento da disponibilidade de financiamento, crescimento populacional e expansão da renda familiar, entre outros aspectos. Com o forte crescimento dos últimos anos, as expectativas para este mercado são bastante positivas. De acordo com o último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, referente ao ano de 2007, o mercado imobiliário brasileiro foi representado por 30.995 empresas que mantinham um quadro de funcionários igual ou superior a 5 pessoas ocupadas, que obtiveram uma receita bruta total de 114 bilhões de reais. Desta forma e com essa perspectiva, o corretor de imóveis vem sendo o profissional mais procurado pelo mercado de trabalho. Com esse cenário, o curso técnico de transações imobiliárias visa preparar profissionais para atuarem no promissor ramo de negociações imobiliárias, desenvolvendo suas habilidades e competências, tendo como objetivo a prestação de serviços especializados na gestão de negócios, seja como profissional autônomo ou em empresas públicas e privadas. Mas e afinal, qual que é a visão geral do mercado imobiliário? Inicialmente, vamos entender o conceito de mercado. Podemos entender mercado como o local no qual agentes econômicos realizam trocas de bens e serviços por uma unidade monetária ou por outros bens, caracterizado como um conjunto de compradores e vendedores que atuam interagindo com a finalidade de comprar e vender seus produtos ou serviços. Com isso, o mercado é equilibrado pela lei da oferta e da procura. Quanto maior a oferta e menor a procura, menor será o preço. Quanto maior a procura e menor a oferta, maior será o preço. A palavra mercado está relacionada diretamente ao ambiente. Nele estão inseridos todos os compradores, ou seja, todas as pessoas que, de alguma forma, consomem produtos e serviços para atender suas necessidades. Produtos e serviços que demonstram ser melhores serão os mais procurados no mercado. De acordo com Chavenato, que é um autor que escreve sobre produtos e o desenvolvimento do mercado, o desenvolvimento de produtos ou serviços exigirá maiores investimentos em pesquisas e em desenvolvimento, aperfeiçoamento de tecnologias, de solução de velhos e criação de novos departamentos, busca incessante de novos mercados e competição com outras organizações para sobreviver e crescer. Dentro de tudo isso já falado, nós temos que entender agora o que é o mercado imobiliário, que é uma consequência do mercado geral. Então, o que é o mercado imobiliário? Mercado imobiliário é a junção de diversos setores do ramo imobiliário, tanto de comercialização, no caso de compra, venda e aluguéis de imóveis e materiais, como de prestação de serviço, que resultam em transações que proporcionam renda significativa, principalmente naquelas empresas que trabalham indiretamente com o setor imobiliário. E afinal de contas, o que é que compõe o mercado imobiliário? O objeto principal do mercado imobiliário são os imóveis. São as residências, os comércios, tanto urbanos como os rurais, os condomínios, a compra e a venda e os aluguéis. E principalmente seus agregados, que são aquelas empresas que trabalham com materiais de construção, com prestação de serviço especializado, como os eletricistas, bombeiro hidráulico e elétrico,
o setor de máquinas e equipamentos de aluguel, né? E isso tudo é o que envolve o setor imobiliário. Há também as imobiliárias, as corretoras de imóveis autônomos, o profissional corretor, proprietário, empreiteiras de mão de obra, empresas de construção civil e empresas prestadoras de serviço em propaganda e marketing, que atuam nas atividades de administração e comercialização de empreendimentos imobiliários. Eles também são agentes do mercado imobiliário. Vamos conhecer agora algumas características do mercado imobiliário e qual que é a sua importância para a economia geral, uma vez que o mercado imobiliário interfere diretamente na economia geral da região onde ele está localizado. Quais são, então, as características principais do mercado imobiliário? O mercado imobiliário ele gera o desenvolvimento do espaço urbano das cidades, possibilita maior qualidade de vida para a sociedade, proporciona um crescimento da economia local ou regional devido ao grande volume de emprego direto ou indireto gerado por seus serviços. Dessa forma, entendendo todo esse contexto, nós precisamos identificar agora qual que é a atuação do técnico em transações imobiliárias em um mercado em expansão. Devido ao déficit habitacional no Brasil, estimado em 7,9 milhões de moradias, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, essa é a população abrigada de maneira improvisada em favelas ou habitações irregulares. O déficit habitacional no Brasil, estimado em 7,9 milhões de moradias, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, essa é a população abrigada de maneira improvisada em favelas ou habitações irregulares. Tudo isso demonstra o potencial quase ilimitado do mercado brasileiro para o corretor de imóveis. O Brasil será sede de grandes eventos internacionais, como a Copa do Mundo 2014 e a Olimpíada de 2016, o que tem motivado ainda mais o crescimento do mercado imobiliário e proporcionando grandes oportunidades para os profissionais que neles vão atuar. Esses e outros motivos são estímulos para o aperfeiçoamento e a procura para a obtenção de uma excelente formação que lhe dê base para uma atuação de destaque no mercado imobiliário. Para isso, um profissional deve possuir habilidades e competências fundamentais para atuar nesse mercado em expansão. A partir de um conhecimento prático e teórico nas atividades que envolvem as transações imobiliárias. Para isso, nós vamos entender agora e diferenciar o que é a competência e o que é a habilidade. Competência está relacionada ao domínio prático de situações do dia a dia, bem como a condução de processos documentais, a gestão administrativa da empresa, prestar assessoria com qualidade, conhecimento e aplicação das leis para a liberação e comercialização de um imóvel, seja ele comercial ou residencial. É como o saber fazer. Já a habilidade está relacionada às atitudes de como fazer determinada tarefa. As mais importantes permitem aos gestores auxiliar os outros a se tornarem mais produtivos e eficientes em seu trabalho. É saber fazer algo com agilidade e eficiência em menos tempo, com resultado superior e melhor qualidade. Então, a junção de habilidade e competência são características primordiais a serem desenvolvidas pelo profissional do setor imobiliário. Desta forma, agora nós vamos entender e conceituar essas habilidades e competências. Inicialmente, nós vamos diferenciar cada uma das competências que são necessárias ao profissional do ramo imobiliário. Inicialmente, competência técnica, que é saber usar procedimentos e técnicas especializadas, saber desenvolver atividades que exijam preparo e conhecimento específico, ser especialista em determinada ferramenta, como, por exemplo, saber usar o sistema Excel, softwares, sistema de qualidade, pesquisa, entre outros. A competência humana é aquela capacidade de trabalhar com outras pessoas, ser proativo, motivar, transmitir carisma, trabalhar em equipe e em grupos de trabalho, ter comprometimento e liderança. Competência conceitual, obter conhecimento técnico a partir de conceitos científicos
para integrar todos os interesses, ter uma visão sistêmica do todo e suas influências, adquirir conhecimento, realizar capacitação nas áreas de atuação e interesse para realizar as atividades da função. Competência social e política, participação e atuação no convívio de toda a sociedade, com pessoas de todas as personalidades, as mais distintas possíveis. Competência gerencial, aplicação e gerenciamento do planejamento estratégico e demais ações da organização, incluindo a gestão de qualidade e de pessoas. Conhecimento administrativo pertinente à função de direção, gerência, supervisão e coordenação, aplicados para converter as ações em melhores resultados. Competência e liderança, reunir habilidades pessoais e técnicas para influenciar e conduzir pessoas ou grupos para atingir determinados objetivos. Analisada todas essas competências que devem ser inerentes ao profissional do ramo imobiliário, nós vamos agora ao conceito de habilidade. Habilidades são importantes para realizar e dominar as atividades do trabalho e se adaptar às mudanças da organização e da administração. Habilidade também é muito importante o profissional ser resiliente, ele saber se adaptar ao mercado e às suas mudanças. Essas habilidades estão relacionadas às atitudes e como fazer determinadas tarefas. As mais importantes permitem ao gestor auxiliar os outros a se tornarem mais produtivos e eficientes em seu trabalho. As competências, elas facilitam o processo de gerenciamento. O papel gerencial, ele é caracterizado pelo exercício de atividades técnicas que representam o conhecimento específico de um cargo gerencial, normalmente associado à área funcional do gerente. Já as habilidades técnicas ou operacionais, habilidades humanas, que representam uma forma de lidar com as pessoas, e habilidades conceituais, que representam a necessidade de o gerente ter uma visão do tudo, uma visão sistêmica. Embora essas três habilidades sejam fundamentais aos gerentes, sua importância tende a variar conforme o cargo e o nível de responsabilidade. Quanto maior for o cargo, maior vai ser o nível de responsabilidade e mais habilidades ele terá que ter para preencher aquele determinado cargo. Geralmente, as habilidades estão associadas à realização do saber fazer, da atitude, da ação para o profissional desempenhar com sucesso as atividades da sua profissão, pois presume-se que o indivíduo já conheça os princípios e técnicas específicos para realizar aquela tarefa. Nesse sentido, vamos escrever agora algumas das principais habilidades que você deverá desenvolver como profissional técnico em transações imobiliárias. Ter excelente comunicação, saber negociar, comprar e vender. Ter conhecimento ético sobre transações imobiliárias. Essa disciplina, inclusive, será trabalhada à parte no curso. Ter capacidade para levantar, analisar e criticar documentos. Ter flexibilidade para se adaptar aos desafios das rápidas transformações da sociedade, no mercado de trabalho e das condições do exercício profissional. É também chamada resiliência, essa capacidade de adaptação. Ter capacidade de identificar e de se adaptar às novas demandas do mercado, em consonância com a competência teórico-prática. Ter capacidade de comunicação interpessoal. Essas habilidades e competências são fundamentais para que o técnico em transações imobiliárias possa atuar nessa profissão em diversas áreas, como em empresas do setor de construção civil, agentes financeiros, prestadoras de serviço, urbanizadoras, como empreendedor autônomo e ainda em empresas públicas. Para que o profissional realize com excelência suas atividades, é fundamental que ele tenha conhecimento, bem como habilidades e competências específicas, com uma visão teórica e prática do mercado imobiliário. Após visto todas essas características e necessidades do profissional, nós abordaremos agora um pequeno histórico do mercado imobiliário brasileiro. Em dezembro de 1964, foi promulgada a Lei
4.591, um marco que iniciou o processo de regulamentação do setor imobiliário no Brasil. Até então, o mercado imobiliário no Brasil, em sua área comercial, era totalmente desregulamentado. Você vai ficar agora a par da regulamentação do mercado imobiliário. Como o mercado imobiliário no Brasil encontrava-se desorganizado, houve a necessidade de algo que o regulamentasse. Desse modo, em dezembro de 1964, foi promulgada a Lei 4.591, que abordou essas questões de regulação. Naquela época, para que houvesse regulação do referido mercado, foi criado um memorial de incorporação, em que há obrigatoriedade, por lei, de que existam informações pertinentes ao futuro empreendimento, como também informações legais e contábeis da empresa e sócios. Esse procedimento permanece sendo utilizado até os dias atuais para a realização de cadastros, registros e levantamentos de imóveis, tanto nas transações imobiliárias, que envolvem operações de compra, venda, desmembramento, unificação, aprovação de empreendimentos e projetos, dentre outros. Tanto o levantamento do terreno, como seus limitantes e medidas aferidas, chamado de croquis, como o memorial descritivo, que relata a localização e todas as características do imóvel, visam garantir um processo. Tanto o levantamento do terreno, com seus limitantes e medidas aferidas, chamado de croquis, como o memorial descritivo, que relata a localização e todas as características do imóvel, visam garantir um processo mais estável nas transações imobiliárias. Registrado o memorial de incorporação, ele será anexado à matrícula do empreendimento, ficando disponível inclusive para consulta pública. O número do memorial de incorporação a ser fornecido pelo cartório deverá ser informado no contrato de compra e venda das unidades imobiliárias, bem como em qualquer ação de marketing que a consultora fizer, como jornais, revistas, rádio, televisão, internet ou outdoors. Dessa forma, e sabendo dessas informações, vejamos a seguir quais são os documentos relacionados para se registrar um memorial de incorporação. São eles: o título de propriedade do terreno ou de promessa irrevogável e irretratável de compra e venda ou de cessão de direitos ou de permuta, qual conste cláusula de emissão na posse do imóvel, certidão negativa de impostos federais, estaduais e municipais, de protestos de títulos e ações cíveis e criminais e de ônus reais relativos ao imóvel, aos alienantes do terreno e ao incorporador, histórico dos títulos de propriedades do imóvel, abrangendo os últimos 20 anos, acompanhado de certidão dos respectivos registros, projeto de construção devidamente aprovado pelas autoridades competentes, ou seja, CREA, Prefeitura, com os impostos, inclusive, devidamente recolhidos. Cálculo das áreas das edificações, discriminando, além do global, a das partes comuns, indicando para cada tipo de unidade a respectiva metragem de área construída. Certidão negativa de débito com a Previdência Social, quando o titular de direito sobre o terreno for responsável pela arrecadação das respectivas contribuições. O memorial descritivo das especificações da obra projetada. Avaliação do custo global da obra, atualizada à data do arquivamento, discriminando-se também o custo de construção de cada unidade, devidamente autenticada pelo profissional responsável pela obra, no caso dos engenheiros. Discriminação das frações ideais de terreno com as unidades autônomas que a elas corresponderão. Minuta da futura convenção de condomínio que regerá a edificação ou o conjunto de edificações. Declaração que defina a parcela do preço. Certidão do instrumento público de mandato.
Declaração expressa em que se fixe, se houver, o prazo de carência. Atestado de idoneidade financeira fornecido por estabelecimento de crédito que funcione no Brasil há mais de 5 anos. Declaração acompanhada de plantas elucidativas sobre o número de veículos que a garagem comporta e os locais destinados à guarda deles. Visto tudo isso, nós abordaremos agora um tema muito importante, que foi como que surgiu essa demanda grande de financiamentos. Em 1966, foi fundado o Banco Nacional de Habitação, o extinto BNH, que tinha por objetivo suprir a necessidade de desenvolver mecanismo de financiamento para assim produzir e vender imóveis. Esse foi um período próspero para o mercado imobiliário, pois a produção atendeu todas as classes sociais e houve financiamento em grande escala. Foi o início da implantação dos imóveis tipo condomínio e casas populares, para atender a população de baixa renda. Com esse cenário, até o início de 1980, o mercado fluiu muito bem. Entretanto, a economia brasileira começou a sinalizar uma estagnação. Isso associado ao aumento da inflação, que começou a gerar grandes transtornos no mercado em geral. Houve várias tentativas para que os problemas fossem solucionados. Tentativas essas que foram todas frustradas, pois a inflação continuava cada dia subindo, atingindo mais de 80% ao mês. Até que, em 1986, o BNH foi suprimido. Dessa forma, o BNH durou 20 anos e implementou vários financiamentos no mercado imobiliário. Com essas informações, vamos agora estudar a evolução do mercado imobiliário no Brasil. Como já foi falado, a regulamentação do mercado imobiliário no Brasil, a partir de 1964, deu início a uma ascensão do setor. No entanto, no início dos anos 80, a economia sofreu um período de estagnação que interferiu no mercado imobiliário, tendo como consequência a extinção do Banco Nacional de Habitação. Com a extinção do Banco Nacional de Habitação, o BNH, os produtores de imóveis e também os compradores acabaram ficando órfãos. Esses problemas acabaram abalando negativamente o mercado imobiliário e os investidores tiveram que procurar novas alternativas para superar a crise. Foi aí que surgiu, então, o novo tempo no mercado imobiliário. Quando se constatou a inviabilidade de longos financiamentos diretos, o mercado precisou buscar novas fontes de captação de recursos financeiros para viabilizar a compra e a venda dos imóveis. Foram criadas novas linhas de crédito na rede bancária pública e privada, através de agenciamento financeiro, construtoras e políticas de governo para facilitar a aquisição do primeiro imóvel. Assim, iniciou-se o processo de crescimento do mercado imobiliário. Com esse crescimento, houve necessidade de adaptação da legislação brasileira e do ambiente jurídico. O grande marco nesse momento foi a promulgação da Lei nº 10.931, em agosto de 2004, que dispõe sobre o patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias, letra de crédito imobiliário, cédula de crédito imobiliário, cédula de crédito bancário, instituiu regras com a intenção de instigar e dar mais segurança ao mercado e para a retomada dos financiamentos bancários, pois assim criou-se um clima jurídico compensado, estabelecendo aos agentes financeiros, construtores e compradores, a segurança jurídica que o mercado imobiliário necessitava. Desta forma, desde 2005, o mercado imobiliário brasileiro vem vivenciando um forte crescimento, apoiado principalmente em um cenário de estabilidade da economia e em políticas de incentivo ao crédito imobiliário, assim como a redução das taxas de juros nos últimos anos, que facilitaram o acesso de uma grande parcela da população ao crédito imobiliário. Depois de todo esse cenário, nós vamos analisar agora
o crescimento do mercado imobiliário. Já analisado todos esses tópicos anteriormente, nós podemos observar que o Brasil vive um momento de expansão e desenvolvimento do mercado imobiliário, o que faz com que as empresas desse segmento aperfeiçoem seus métodos de gestão para acompanhar a competitividade do setor. Conforme cita o economista José Pereira Gonçalves, o mercado imobiliário brasileiro está passando por bons momentos em sua história. Isso se deve, em grande parte, ao retorno do crédito pelos agentes que agregam o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, SBPE, como bancos, governos, financeiras e construtoras. Uma vez que as ações desses agentes refletem diretamente na economia e no mercado. Vejamos algumas curiosidades do boletim divulgado pelo Secov, Distrito Federal, que comprova a estabilidade do mercado imobiliário. O segundo boletim anual de conjuntura imobiliária lançado pelo Sindicato de Habitação do Distrito Federal e elaborado pela Ecosult, empresa júnior do Departamento de Economia da UNB, a Universidade de Brasília, comprovou que o ano de 2012 foi de estabilidade do setor. Segundo o presidente do Seconv, DF, Carlos Irã Bentes Davi, o boletim anual traz uma análise macro do setor de imóveis e surgiu da ideia de fazer um balanço do mercado. Ele explica: criamos um indicador de preços imobiliários para Brasília, o índice Secov, que propõe auxiliar na compreensão dos movimentos do mercado imobiliário em 2012 e na projeção de possíveis cenários para 2013, no que diz respeito aos processos decisórios de investimento. Ou seja, com base nessas informações, eles vão preparar as decisões que eles vão tomar no ano futuro. O índice de preços imobiliários faz uso de dados mensais de oferta de diferentes perfis de imóveis: kitnets, apartamentos de 1, 2, 3 e 4 ou mais dormitórios, casas de 2, 3, 4 ou mais dormitórios, para calcular o nível de preço do mercado imobiliário residencial. No ano de 2012, o índice Secov fechou em 112 pontos, com uma variação positiva de 2,24% para a comercialização e de 0,76% para a locação. O presidente do sindicato afirma que os dados comprovam que o mercado continua aquecido. As nossas expectativas são de um crescimento de 3% para este ano, conforme informações do próprio Banco Central, completa o presidente. De acordo ainda com o diretor de projetos da Ecosult, Humberto Bernal, o estudo fez uma análise de expansão do crédito que foi comparada com a de outros países. Acreditamos que a expansão do crédito continuará, pois ainda se encontra longe do seu ponto de saturação, ou seja, ainda há muito mercado para trabalhar no setor imobiliário. O presidente da Federação do Comércio do Distrito Federal, FEComércio DF, Adelmir Santana, esteve presente ao evento e afirmou que o boletim só comprova que Brasília continua em franco crescimento. Brasília como capital e todas as outras cidades do Brasil também continuam seguindo esse mesmo perfil. Segundo o professor Roberto Ellerin, do Departamento de Economia da UNB, que acompanhou o estudo desde 2010, quando se detectava uma alta crescente dos preços dos imóveis do Distrito Federal, o mercado se estabilizou. O mercado se estabilizou com relação a preço, mas a demanda de compra, venda e locação de imóveis continua crescendo. Isto chama-se processo de acomodação. O mercado imobiliário brasileiro é estável e, por esse motivo, se torna um investimento seguro. Só vem reforçar aquilo que a gente já está falando desde o começo da nossa videoaula. O mercado imobiliário brasileiro hoje, ele está em expansão e é um mercado seguro para investimento. Após a análise desses itens de curiosidade, podemos concluir que, mesmo com a extinção do BNH e após várias tentativas, com o suporte do novo ordenamento jurídico, os ajustes de incentivo do mercado imobiliário
iniciou-se um novo tempo, em que as empresas deste setor estão procurando melhores formas de gestão, para assim continuar se destacando perante seus concorrentes, o que acarretou o crescimento do ramo imobiliário. Depois de tudo isso, nós ainda faltamos analisar como foi historicamente que surgiu o processo imobiliário no Brasil. O processo imobiliário no Brasil iniciou no período colonial de maneira informal, compreendido entre os anos de 1530 a 1532, com a chegada de Martim Afonso de Souza para realizar o processo de colonização do Brasil, regido predominantemente pelo rei de Portugal. Resumidamente, de acordo com o processo histórico, a aquisição de imóveis e terrenos era realizada através de divisão de territórios em capitanias hereditárias, como todos nós já estudamos em História, no ensino fundamental. Por doação, tinha o direito de passar a posse das terras a seus herdeiros. Na carta foral, ou também chamada sesmarias, o rei exigia a cobrança de impostos. As terras pertenciam à coroa, que tinha um compromisso de administrar a terra, os lucros vindos da agricultura, fundar vilas e distribuir parte das terras. Desta forma, não havia instituição de propriedade. Então, as pessoas que eram sesmeiros, eles não eram proprietários. Em consequência da administração da coroa, gradativamente, as terras públicas passaram a ser propriedade privada. Essa forma de atuação durou até a independência do Brasil. No dia 15 de novembro de 1822, por Marechal Deodoro da Fonseca, que assinou o manifesto proclamando a República no Brasil, instalando um governo provisório e marcando o fim do domínio português. Assim, a propriedade privada imobiliária brasileira é fruto de um longo processo que marca a saída dos bens do patrimônio público, um esforço gradativo de delimitação da esfera privada em oposição ao público, as terras do rei. Junto com o direito privado, vieram as primeiras legislações, que acompanharam lado a lado as características políticas, sociais e econômicas de cada época. Logo surgiram as primeiras constituições, o Código Civil, e a partir deles foram promulgadas inúmeras leis, a fim de garantir o direito à propriedade, a sua função e caráter social previstos até hoje. Após a proclamação da República, o Brasil inicia seu crescimento através do regime de governo com a divisão das cidades, estados e capitais, como conhecemos até hoje. Atualmente, o Brasil é composto por 26 estados e um Distrito Federal. No Distrito Federal está localizado a capital do Brasil, Brasília. E o país está dividido em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Segundo o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, IRB, o registro de propriedade imobiliária passou a atuar no Brasil por meio da Lei 1237, de 24 de setembro de 1864, praticada por vigários paroquiais com a finalidade somente declaratória, para diferenciar o domínio público do particular. Atualmente, a lei que regulamenta o registro imobiliário é a Lei nº 6.015, do ano de 1973, alterada pela Lei nº 6.216, de 30 de junho de 1975. Vige no país o princípio da territorialidade para fins de registro, ou seja, cada município é obrigado a registrar os imóveis daquela jurisdição. De regra, cada municipalidade tem um registro imobiliário, órgão isolado sem conexão com os demais. A partir de tudo isso, nós precisamos entender agora como é que são e o que são as imobiliárias. Como podemos definir imobiliária? Podemos definir imobiliária como sendo uma organização empresarial com fins lucrativos de caráter jurídico, responsável por desenvolver o processo de intermediação comercial. Entre suas principais atividades estão a administração, locação de imóveis como escritórios, casas,
salas comerciais ou apartamentos e a compra e a venda de imóveis. Essas atribuições citadas anteriormente apenas poderão ser exercidas por pessoas jurídicas devidamente inscritas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis daquela jurisdição onde ela vai atuar. Para atuar, as imobiliárias elas devem possuir um contrato social, desenvolvido por um contador responsável por elaborar os registros contábeis, a abertura e o fechamento da empresa, assessorar, fazer declarações do imposto de renda, escriturações, demonstrações contábeis, análises de balanços e especificar o capital social de cada sócio. A Lei de número 6.530, de 12 de maio de 1978, regulamentada pelo Decreto número 81.871, de 29 de junho de 1978, determina que o exercício da profissão de corretor de imóveis em todo o território nacional somente será permitido se possuir título de técnico em transações imobiliárias inscrito no Conselho Regional de Corretores de Imóveis daquela jurisdição onde ele irá atuar. A imobiliária, ela possui várias finalidades. Abordaremos agora algumas delas. As principais finalidades da imobiliária são as de consultoria e assessoria nas operações de compra, venda e locação de imóveis de todos os tipos, assim como acompanhar e desenvolver todos os trâmites necessários à regularização documental com fins lucrativos, ou seja, mediante o recebimento de comissão ou porcentagem. As imobiliárias elas recebem através de um percentual em comissão ou porcentagem. E quais são as principais atividades das imobiliárias? As principais atividades das imobiliárias são administração de aluguéis residenciais ou comerciais, administração de condomínios residenciais, compra e venda de imóveis residenciais de terceiros e de imóveis comerciais e rurais, administração de condomínios não residenciais, como flats, apart-hotéis, shoppings, resorts, entre outros, incorporação em parceria com empresas consultoras, loteamentos com grandes corporações como consultoras e incorporadoras. Além disso, a imobiliária ela tem que elaborar um planejamento para a captação de imóveis com o objetivo de realizar e propor diferenciais aos clientes, tanto na compra como na locação de imóveis. Tem também que ter conhecimento do público consumidor para identificar as reais necessidades e interesses para conquistar e satisfazer as expectativas de seus clientes. Bem, pessoal, essa foi nossa primeira videoaula. Eu agradeço a atenção de todos e vamos agora às nossas atividades de aprendizagem. Eu solicito que vocês façam as atividades de aprendizagem das páginas 14, 19, 24, 29 e 34 do nosso livro didático. Eu desejo bons estudos a todos e aguardo vocês na próxima aula. Até lá!